Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem, já faz um ano que eu postei um vídeo aqui falando que eu ia iniciar um curso, uma licenciatura em um instituto aqui em Portugal. Pois bem, eu voltei agora para falar como que foi o meu primeiro ano fazendo esse curso aqui em Portugal. O meu curso é licenciatura em informática e ele tem duração de 3 anos. Então eu finalizei o meu primeiro ano agora em junho. Aqui o ano letivo ele começa em setembro e vai até junho do próximo ano. Então, ou seja, eu comecei em setembro do ano passado e finalizei o meu primeiro ano agora em junho. Então agora eu tô de férias, então é por isso que eu aproveitei para vir falar um pouquinho como que foi o meu primeiro ano e a minha adaptação estudando aqui em Portugal. Como eu falei, o meu curso ele é um curso anual. No Brasil, eu fazia uma faculdade de engenharia de bioprocesso e lá o curso ele era por semestres. E aqui é um pouco diferente, né? Pelo menos no instituto que eu faço, ele é anual. Então ele tem o primeiro e o segundo semestre. Eu vou começar a falar do primeiro semestre, né, por ordem. O primeiro semestre ele começou em setembro e foi até janeiro. Nesse primeiro semestre foi mais um período para mim me adaptar ao ensino aqui, a forma de avaliar, como que é mesmo, né? Porque apesar de ser muito parecido com o Brasil, existem algumas pequenas diferenças que você tem que se adaptar. Seja da língua, apesar de ser o português, existem pequenas diferenças que você tem que se adaptar, né? Então, o primeiro semestre foi mais isso, foi mais um período de adaptação. No primeiro semestre, a gente teve 5 matérias, que foi arquitetura de computadores e sistemas operativos, fundamentos de programação, matemática discreta e sistemas multimídias e, por último, organização e gestão de empresas. Então, pelos nomes das matérias, dá para ver que são matérias mais introdutórias para você ir se acostumando, tendo uma ideia do que é o curso de licenciatura em informática. Como eu falei, no Brasil eu fazia engenharia de bioprocessos e por esse motivo eu consegui convalidar todas as minhas matérias de cálculo. Então a matéria de matemática discreta eu não fiz porque eu consegui convalidar com as matérias que eu já tinha feito. Nesse primeiro semestre não teve uma matéria muito difícil. Todas foram bem tranquilas, até porque é o primeiro semestre, como eu falei, é uma introdução, né? Acho que talvez a matéria mais puxada foi sistemas multimídias, não porque a matéria era difícil, mas porque nessa matéria a gente não teve prova, mas a gente tinha que entregar trabalhos todas as semanas. E também era em grupo, então você tinha que fazer um grupo e toda semana você tinha que entregar alguma coisinha, alguma ficha, algum trabalhinho para o professor poder avaliar. Aqui, basicamente, as matérias são compostas por 2 provas. No Brasil também, pelo menos a faculdade que eu fiz também era assim, né? Tinha P1 e P2. E aqui também segue esse modelo também. Ou algumas matérias também escolhem não fazerem prova, né? Fazerem só trabalhos para avaliar, como os sistemas multimídia. Até porque sistemas multimídia era uma matéria muito prática, então era um pouco mais complicado do professor fazer uma prova para avaliar. Era muito mais fácil ele fazer mesmo trabalhos para você entregar algo e ele conseguia avaliar se a gente estava conseguindo se desenvolver na matéria, né? Mas basicamente foram essas matérias e para mim, né, a mais dificilzinha foi sistemas multimídias. Também teve uma questão foi uma adaptação mesmo, que foi a questão de notas e uma diferença também, uma curiosidade, né? Diferença e curiosidade das universidades do Brasil, né? No Brasil a gente é acostumado que a nossa escala de nota ela vai de 0 a 10, né? 10 é o máximo e 0 é a pior nota. E aqui é um pouco diferente, a escala vai de 0 a 20. Então foi algo que no começo eu fiquei um pouco perdida para conseguir entender
o quanto que eu precisava tirar nas provas para conseguir ter minha média e conseguir passar na matéria, né? Mas no fim deu certo, entendi como que funciona. E no primeiro semestre, como eu falei, eu consegui ir bem em tudo. Graças a Deus passei em todas as matérias só com umas provas, porque aqui também tem um sistema. Aqui não só aqui, né? Mas no Brasil também tem esse sistema de você faz as provas durante o semestre, mas se você não for bem nessas provas, você pode fazer um exame no final do semestre, e esse exame geralmente vai pegar o conteúdo que você viu durante todo o semestre e vai ter uma prova só com todo o conteúdo. Então, aqui você faz as provas durante o semestre, provas ou trabalhos, e se você não passar, você vai fazer um exame. Esse exame geralmente é no período de férias, né? Período que já acabou as aulas. Então, no primeiro semestre eu não precisei fazer nenhum exame, graças a Deus, consegui passar em tudo. E foi mais, como eu falei, um semestre para adaptar e conhecer o ensino, entender como que funciona. Mas foi bem tranquilo. Acho que a matéria que eu mais gostei do primeiro semestre, eu acredito que foi arquitetura de computadores, porque era uma professora muito boa. Tipo, ela tinha uma didática muito incrível e era uma matéria que eu ainda não conhecia, não tinha nem noção do que era e consegui pegar bem, sabe, a matéria. E era uma matéria que eu tava com um pouco de medo, porque envolvia um pouco de cálculo, um pouco de raciocínio, e às vezes eu me perco nisso, assim, acho que falta um pouquinho, às vezes, de matemática, então sempre quando tem matemática eu fico um pouco nervosa. Mas foi uma matéria que eu gostei muito, foi a minha matéria preferida do semestre. Bem, agora falando um pouquinho sobre o segundo semestre. Como eu falei, o primeiro semestre foi de setembro a janeiro e o segundo semestre começou em março, no início de março, porque entre o final do primeiro semestre e o início do segundo tem uma pausa de acho que 2 ou 3 semanas de férias, né? Para quem não ficou de exame, tem umas fériasinhas. Então, o segundo semestre também conta com 5 matérias, que são cálculo, redes de computadores, programação orientada a objetos, sistemas web e base de dados. Dessas 5, eu também não fiz cálculo, porque, como eu falei, eu consegui convalidar as matérias de cálculo. Então, essa eu não fiz, eu fiquei só com 4 matérias. Dessas matérias, eu achei a mais difícil orientação a objeto. Inclusive, eu fiquei de exame nessa matéria, porque na primeira prova eu fui razoavelmente bem, mas na segunda prova eu fui muito mal. Eu tirei 5 e 5 na segunda prova, então eu fui realmente muito mal. E acabei não passando só com as provas. Mas quando acabou o semestre, a gente teve 2 semanas, né? Porque a data do exame deu 2 semanas. Então eu tive 2 semanas depois que acabou as aulas para estudar muito e conseguir fazer o exame e passar. Então, passei. Mas foi a matéria mais difícil para mim. Fora a orientação a objeto, uma outra matéria que foi não difícil, mas é aquela coisa, né? Ela era uma matéria que era também com trabalho em grupo e também tinha coisas toda semana para você ficar entregando e foi o que foi base de dados. E nessa matéria, a avaliação era você montar um sistema de dados do zero. Então você tinha que escolher o tema, fazer todos os esquemas, ver se estava na norma correta, enfim, um monte de coisas. Criar tabelas no banco de dados certinho, criar dicionário. Então era um trabalho bem extenso e era em grupo. Então eu também tive um pouquinho de azar, que o meu grupo não me ajudou muito, então eu fiz boa parte do trabalho sozinha. Mas apesar de ser não difícil, mas trabalhosa, eu gostava bastante. Foi uma matéria que eu gostei bastante e aprendi muito, que tinha coisas que eu não tinha visto ainda. Então foi uma matéria que eu aprendi muito. E como vocês viram pelos nomes das matérias do segundo semestre, dá para entender também que foi um semestre que a gente entrou mais na área, né? A gente teve mais matérias que realmente têm relação com o nosso curso, que é a licenciatura em informática. Então foi um semestre assim puxado,
mas foi um semestre de bastante aprendizado, sabe? De coisas novas para você aprender, então foi um semestre bem legal. Apesar de eu ter ficado com exame na matéria, mas no fim eu passei. Mas foi um semestre assim, já pra você pegar no tranco mesmo, né? Porque o primeiro foi mais introdutório e tal, mas umas matérias mais tranquilas. No segundo foi um pouquinho mais pesado. Mas basicamente foi isso, o meu primeiro ano. Agora eu tô de férias e aguardando para começar o meu segundo ano. Uma coisa bem legal que eu acho daqui é que os cursos eles não têm uma duração muito longa, né? Eles têm uma duração de 3 anos. No Brasil geralmente é 4 ou 5 anos, dependendo do curso. Então eu acho que isso de demorar 3 anos é um pouco mais tranquilo, porque acaba que o curso é muito mais focado mesmo no que você quer seguir na área que você está fazendo. Então, eu acho um pouquinho mais interessante. Mas é mais uma curiosidade que eu queria falar mesmo sobre isso, né? Que o curso dura 3 anos. Mas foi basicamente isso, o meu primeiro ano. Agora temos que aguardar o segundo e curtir as férias, né? Em setembro. Se vocês querem que eu fale mais sobre como que é a faculdade aqui, vocês têm alguma curiosidade, pode comentar aí nos comentários que eu vou ficar feliz de responder. Ou se vocês quiserem que eu traga mais algum vídeo específico sobre como que foi, como que é alguma coisa, eu posso falar também. Eu já fiz um vídeo falando como que você pode se candidatar usando o Enem para estudar aqui em Portugal. Tá bem legal. Foi o último vídeo que eu postei, inclusive, há um ano atrás. Eu pretendo também, todo final de um ano letivo, né, trazer aqui a minha experiência de como que foi o ano. Contar um pouquinho como que foi, resumir, né, como que foi o meu ano. Mas foi isso. Vou ficando por aqui e até o próximo. Tchau, tchau!